Olá, boa noite a todos. Um prazer estar aqui, nesse dia muito especial, de muito conhecimento, de muita discussão sobre marketing. Nós estamos aqui, no MesaCast sobre o MBA de Marketing da USP Exalc. Eu sou o professor Eduardo Spers, né? Sou professor de Marketing da Exalc USP e vamos falar um pouco sobre os desafios aí, né, que o marketing nos tem aí gerado durante 10 anos. Por que nesses 10 anos? Porque é um MesaCast comemorativo, um MesaCast mais do que especial. Eu que estou aí, né, na coordenação, né, desse MBA durante o seu início, né, ver ele chegar até os 10 anos aqui, de muita inovação, de muito comprometimento de vários agentes aqui que fazem esse MBA acontecer, né? Então, é uma comemoração para resgatar um pouco dessa jornada, e para isso nós vamos começar com um vídeo falando um pouco dessa belíssima jornada que nós tivemos nessa década aí de existência. Grandes obras não são criadas da noite para o dia, e aquilo que tem valor resiste à prova do tempo. Há coisas que o tempo não apaga, que resistem às tendências, às fórmulas, aos rótulos, ao caos. O que faz algo se tornar inconfundível, o que inspira gerações, o que move olhares e transforma pensamentos. No oceano de possibilidades, o que permanece é a autenticidade do que somos. 10 anos formando profissionais que transformam marketing em resultado. 10 anos com um corpo docente que respira conhecimento. 10 anos sendo ousados, humanos, vivos. 10 anos depois, seguimos movidos pelo mesmo propósito: inspirar quem faz o marketing ser o que é inconfundível. E esta nova década começa agora, com novidades para quem ousa ir além. Ouse com quem tem repertório. Marketing MBA USP Exalc. Há 10 anos sendo inconfundíveis. Opa, não tem como não se impactar com uma história dessa, com um vídeo desse, e é isso que a gente tem buscado, né? Se conectar com nossos alunos, né? Buscar o que tem de mais novo, acompanhar essas mudanças de mercado. E não tem, né, talvez outra área que tenha que estar além, né, tem que olhar para o futuro e antecipar todas essas tendências, que é o marketing, né? Então, você que está interessado aí nessa discussão, a gente vai ter uma noite muito especial, de muito conhecimento, de muito insight, de muita discussão. E para isso, a gente convidou dois, né, dos nossos grandes professores aí que já atuam há vários anos aqui no nosso MBA. Então, muito bem-vinda, professora Eleonora Diniz, professora do MBA de Marketing USP, né, CEO da Doutor Métricas, com foco em transformação digital e inovação. MBA em Gestão Estratégica de Negócios, atua na intersecção entre TI, negócios e marketing, longa atuação no mercado financeiro, com projetos disruptivos para a internet. Hoje, a maior voz feminina no Brasil sobre dados e analytics para marketing. Professora, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite para todo mundo. Eu que agradeço, professor, agradecer o convite, né, do MBA USP que eu tenho muito carinho por esse MBA. E foi o primeiro MBA que eu entrei aqui, foi o MBA de marketing. Excelente. Nós é que agradecemos, professora, e vamos aprender muito hoje à noite com você. Também, né, temos o privilégio de ter aqui o professor Rafael Terra, estrategista de marketing digital e inovação. Rafael é consultor de grandes marcas
que tem uma vasta experiência em transformar tendências tecnológicas em resultados de negócios. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, Eduardo. Um prazer incrível estar aqui para falar de um assunto que é motivador porque muda a todo tempo e nos força de uma forma bacana a evoluir constantemente, né? Eu costumo dizer que um dos sentidos da vida é a evolução, né? Então, é uma área que não para de evoluir e bora evoluir junto, né? Vamos embora, então. Então, vamos, sem mais delongas aí, eu queria, né, já iniciar a nossa discussão, que é isso que os ouvintes aí que, né, estão nos acompanhando estão querendo. E 10 anos não é pouca coisa, né? A gente prevê o futuro, né, e olhar aí para um ano, né, já é difícil, mas a gente tem, né, tido esse desafio aí e tem, né, podido acompanhar com a ajuda de vocês todo esse processo, né? Acho que uma primeira pergunta que pode aí instigar, né, a nossa discussão é olhar um pouco do passado, né, para depois a gente olhar, né, esse futuro. E nesses 10 anos, e até eu, né, me lembro aí quando, né, nós fomos montar aí, né, se a gente pega 10 anos atrás, né, o que eram as mídias sociais, né, hoje nós estamos falando em IA, né, praticamente não existia, então era uma outra, né, realidade. E eu queria, né, começando aí pela professora Eleonora, perguntar o que mais te surpreendeu, né, e como que é esse desafio de se manter atualizada, de antecipar esse futuro. Professora, queremos ouvi-la. Bom, acho que, Eduardo, você fez uma pergunta aí bem interessante, porque eu, como atuante na área de tecnologia há mais de 38 anos, acho que a coisa que mais eu fiz foi tentar acompanhar tendências, né? Então, quando eu estava no mercado financeiro, a gente respirava essa mudança o tempo inteiro. Quando eu comecei a trabalhar com internet em 99, a gente ainda nem sabia como fazer campanhas de marketing digital. E exatamente em 2016, quando eu começo a atuar com a minha própria empresa, né, como consultora, né, porque você falou do Doutor Métricas, que é a minha plataforma de dados, mas eu também atuo como consultora na área de analytics. O que eu via em 2016, e eu ainda não estava no MBA USP, que era a questão de que as marcas ainda não enxergavam com tanta certeza que os dados eram importantes, né? Então a gente não tinha essa, assim, a gente percebia que as marcas, poucas delas, se atentavam aos dados. Muita gente ainda não sabia o que fazer com eles, mas eu vinha de um histórico de mercado financeiro onde a gente já fazia isso. Então eu me sentia um pouco assim, como se fosse, sabe assim, a mulher do futuro, porque eu falava assim, gente, o futuro existe, mas eu não tô vendo ninguém fazer isso. Então, eu acabei tentando construir uma reputação e tentando mostrar para o mercado que olhar para os dados era algo importante. Sabe, quando essa chave virou, eu comecei no MBA Uspesal que em 2018, né? E eu me lembro que na época eu fiz uma aula, o professor Haroldo, na época, me convidou para fazer uma aula de analíticas. Eu me lembro que eu saí da aula, foi assim um grande desafio falar em uma aula sobre o tema, mas o feedback que eu tive nas redes sociais dos alunos dizendo, gente, eu queria ter mais uma aula com ela, porque ela falou um negócio que eu sei que é importante, mas na época o pessoal já tinha essa visão, mas não tinha percebido que tinha um público que demandava isso. Aí na próxima turma, o professor Haroldo falou assim: Olha, eu preciso de você em duas aulas, porque uma aula não dá mais. Acho que a gente tem que. Ele percebeu que realmente era importante. Então foi um primeiro movimento ali que eu acho que na hora que eu comecei a trazer um pouco da minha vivência, experiência, metodologia para trabalhar com isso, foi a primeira coisa que aconteceu. Quando teve a pandemia, foi foi ali que acho que eu percebi que as empresas começaram a olhar e pensar assim, eu preciso dos dados, né? Os dados é que vão fazer o meu trabalho
rodar mais rápido, fluir, eu vou poder talvez ter uma gestão mais rápida em termos de campanha do que o cliente está fazendo dentro do site. E eu acho que hoje a gente assim, se a gente vier para o momento atual, todo mundo fala da IA, mas uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente não pode mandar para a IA uma informação que não foi validada, que ela não tem uma riqueza, de precisão ou até mesmo de contexto que leve para a IA para que a IA te dê um retorno coerente. Então, eu ainda percebo no mercado que a gente tem aqui vamos dizer assim, uma oportunidade de ajudar empresas e ajudar alunos a melhorarem a qualidade dos dados. Então, é isso que eu sempre prezo nas aulas que eu faço. Então, quem já foi meu aluno especial, que deve estar aqui assistindo a gente, sabe o quanto eu enfatizo essa questão, entendeu? Olha, a professora Eleonora tem um fã-clube, né, de ex-alunos ali, né? Nós fizemos até um outro MesaCast, né? E assim, quantidade de pessoas que viram fãs aí é muito grande. Mas esse é o desafio, né, professora Eleonora? É fazer o aluno pensar, né? Ele sair, ele está naquela realidade organizacional, ele vem para o MBA, né? Ele até às vezes até conhece, né, um pouco do conceito, mas ele ouvir, né, de uma maneira diferente, ele trocar, né, informações e começar a refletir, que é o crescimento, né? Que é aí que ele começa a adaptar para, né, para a realidade dele. E excelente. Rafael, passo a bola, né? A mesma pergunta para você. O que que aí você sentiu, né? Também é um professor que já está aqui há vários anos no nosso MBA, de mudança, né? Que você poderia aqui dividir com a gente. Perfeito, super concordo com a fala da professora Eleonora, porque a gente só cresce com dados, com histórico, né? E tem algo que eu digo que é uma das maiores tendências hoje dentro dos departamentos de marketing, que é justamente o marketing frear um pouco a produção da novidade e entender mais os dados e repetir aquilo que deu certo. Hoje a gente vê pessoas de marketing, na sua maioria, né, infelizmente, que parece que se orgulham da correria, né? O marketing está sempre correndo, lançando novidade, mas falta um pouquinho de olhar para o que deu certo e a gente repetir aquilo, né? Então, nesse sentido, eu vejo que evoluiu a IA, evoluiu os dados, como a professora Eleonora falou, mas a grande mudança é uma análise de dados pensando na repetição, que eu posso repetir aquilo que deu certo, que é sustentável para uma empresa eu repetir no marketing aquilo que deu certo e não ficar num arcabouço de criar a próxima novidade e não ocupar aquilo que deu certo, né? O famoso time que está ganhando. Então acho que isso as marcas que estão conseguindo fazer, elas inclusive têm a ver com o tema do nosso da nossa proposta, que é o que sai do hype e vai para o resultado. O que sai do hype e vai para o resultado é justamente quando você tem um dado verdadeiro daquilo que foi eficaz, e eu repito. Então falta essa repetição, né? E eu vejo isso como uma grande tendência. Ao mesmo tempo, você tem três movimentos hoje no marketing que quem não acompanhar fica total de fora. Primeiro que a linguagem universal hoje do marketing é a linguagem de vídeo, né? A marca que hoje não é encontrada em vídeo, em microvídeo, você perde uma geração que está sendo criada pelo YouTube, né? Hoje você tem o YouTube como a maior plataforma aí de vídeo do mundo e é interessante falar isso porque total tomou o lugar da TV. Se a gente vê hoje quem trocou a sua TV recentemente, você vai ver que o controle remoto das novas TVs todas já vem com a Netflix e o botãozinho do YouTube lá. Então, hoje a marca que não se comunica com vídeo perdendo espaço total. Ao mesmo tempo, a gente vê outro movimento de que você não investir hoje no digital, em questão de investimento financeiro, é você não lucrar, porque a gente só lucra na vida quando investe. E hoje, no digital, é um jogo de investimento. Foi esse o tempo, eu costumo dizer, olhando para trás, né, voltando 10 anos atrás,
Foi-se o tempo que a gente colocava um card lá no Facebook e lotava um evento, enfim, vendia horrores de produto. Hoje o alcance é muito baixo, né, nessas plataformas. Então você precisa, desde o início, chegar com uma visão de investimento. É uma plataforma onde eu vou ter muito resultado, mas se eu investir. Do contrário, as plataformas não têm obrigação de ficar expondo a minha marca sem um investimento, né? E terceiro movimento, que esse eu acho o mais, digamos, atual, que as marcas estão correndo atrás, é que antigamente as marcas lançavam pessoas, criavam ídolos. Hoje são os ídolos que estão criando marcas, hoje são os ídolos que estão criando novos produtos, né? Então, por isso que a gente vê todo esse movimento aí das marcas se humanizarem, do CEO da empresa virar o embaixador da marca, porque eles perceberam, nossa, a gente está num novo fluxo de comunicação. Hoje, produtos nascem das pessoas e não pessoas mais nascem de produtos, né? Então, gostaria de trazer esses insights aí para a gente começar a analisar dentro das empresas, né? Excelente, Rafael. E quanto insight, né? Estou tentando aqui pensar e assimilar todas essas informações. Acho que a gente precisaria de uns 10, né? Podcasts aí, né? Mesacasts para poder aprofundar, né? Mas hoje é um dia especial, é para levantar mesmo, né, a discussão. Eu acho, pegando aqui um pouco dessa discussão, uma etapa que é muito interessante do MBA, né? A gente fala das aulas, né? Eu falo assim, o aluno consome conhecimento, né, nas aulas, e depois no finalzinho lá, ele gera, né, o conhecimento com o TCC dele. E uma palavra que repetiu muito nos trabalhos foi autenticidade, né? Que você falou, como é que gerar autenticidade, né? Como é que trabalhar esses dados, né, e gerar informação, conhecimento, né, tomada de decisão, realmente, eu até brinco, afogado em dados e carente de informações, né, informações que realmente vão gerar, né, a essência de uma boa, né, decisão de marketing. E aqui nos bastidores aí, antes de entrar aqui nesse MesaCast, conversando com a professora Eleonora, métricas de vaidade versus métricas de negócios, né? Professora, explica o que, né, é isso. A sua especialidade aí são dados, né? Mas na verdade métricas, né? Que vão ser úteis aí para os negócios, né? Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, professora, bom, vamos lá falar um pouquinho das métricas, né? É, vamos pensar num passado distante, quando a gente começa antes mesmo de falar de MBA, mas falar do início da internet, a gente tinha pouca informação e talvez a gente não tinha uma visão estratégica de como a internet podia ajudar as empresas, as marcas, né? Então, a gente se apegava a métricas muito básicas, como, por exemplo, quantas pessoas visitaram o meu site, né? Ou quantas pessoas viram uma página ou clicaram em algum elemento, nada muito nada além disso, né? Quando a gente vem para o momento atual, onde a gente não tem mais só site, a gente passa a ter redes sociais, a gente passa a ter outros canais, como o professor Rafael comentou, né? Como por exemplo um YouTube, sei lá, um TikTok ou coisa do gênero. A gente passa a ter uma série de interações nesses canais e esses canais vão trazer algumas métricas. Essas métricas, no fundo, é que a gente fala, né? Like não paga a conta. Então, olhar para um like, olhar para uma visualização de uma postagem, não quer dizer muita coisa. Então, aqui é o que a gente chama de uma métrica de vaidade. Ah, será que só audiência, né? A audiência a todo custo vale a pena? Talvez não. Talvez seja melhor você ter menos seguidores, mas aqueles seguidores que você tem são realmente o público com quem você quer falar e aquilo que você vai comentar, vai conversar, vai publicar, né, na rede social vai te trazer uma interação do que
você tem um monte de gente e, na verdade, você não tem esse resultado. Então, se eu fosse parar para pensar numa métrica que não seja de vaidade dentro de uma rede social, é quando alguém, de repente, vai lá e te chama no direct. Então, ele clica no botão ali do direct para te chamar e falar com você para tentar fechar um negócio, né? Se eu fosse para olhar para um post de uma forma muito básica ali, talvez das métricas que tem ali, talvez a que mais me interessa é se meu post foi salvo, porque se meu post foi salvo é porque meu conteúdo agregou de alguma forma. Quando a gente olha para a métrica de negócio, a história muda. Por quê? Porque eu tenho que pensar estrategicamente qual é a necessidade do cliente. Qual é a necessidade que essa empresa tem? Então, qual é o papel do mundo digital dentro do negócio? Então, quando a gente começa a olhar para essa estratégia, entende desse contexto, fica muito mais fácil entender que, se eu olhar para uma métrica audiência como volume de visitas, talvez ela seja menos expressiva do que se eu olhar para uma métrica de quantos leads eu capturei e, posteriormente, quantos desses leads viraram clientes. Então, a gente até estava falando um pouco antes, né, aqui de a gente entrar no MesaCast, que é, o que eu prezo muito em aula, trago muito isso para o aluno, independente da escola onde eu esteja, ou até mesmo num curso meu próprio, é que eu falo para os alunos assim: você tem que olhar para esse contexto e para essa estratégia, o que é importante naquele momento. Então, se eu tenho aqui uma necessidade de aumentar a minha visibilidade em rede social porque eu quero ter uma presença, preciso conquistar uma presença ali, talvez você olhar para o alcance dessa métrica, dessas métricas que estão na rede social, pode ser uma métrica importante para você, porque ela está atrelada ao seu objetivo. Agora, se a gente tem que pensar em dinheiro no bolso, esse número, ele é talvez um momento inicial, porque depois você vai ter que monetizar toda essa base que você alcançou, que você conquistou. Então aqui volto para aquele momento. Qual é a minha estratégia? Eu quero vender. O meu site é para venda, o meu site é para capturar, é para o cliente chegar ali e solicitar uma demanda para que o meu time de vendas possa, sei lá, trabalhar a proposta para ele. É, ou eu estou ali com o site porque eu quero divulgar meus conteúdos, né? Eu preciso divulgar meus conteúdos, eu tenho um livro publicado, alguma coisa do gênero. Então, aqui está a grande diferença entre o que é uma métrica de negócio e o que é uma métrica de vaidade. Então, não adianta a gente se olhar e falar assim: ah, essa métrica aqui vai ser boa para mim, que nem uma métrica de visita no seu site. Ela pode ser uma métrica de vaidade, porque talvez ela não queira dizer nada para você se você não está conseguindo gerar negócio depois. Então, a estratégia é que vai guiar para qual métrica vai ser a métrica de negócio e qual métrica vai ser de vaidade. A partir desse momento, você tem que fazer um trabalho que a sua necessidade seja traduzida por alguém técnico. Então, esse talvez é o grande divisor de águas nesse mundo do marketing, porque o marketing nunca precisou ficar tão perto da tecnologia como ele está hoje. Então, o que é demandar isso para um time técnico implementar dentro da sua necessidade de análise? Aqui eu acho que aqui geralmente acontece um ruído de comunicação, e é uma coisa que eu enfatizo muito nas aulas do MBA. Eu falo muito sobre isso. Essa comunicação, ela tem que acontecer fluida até o momento de aquela pessoa que vai colocar a mão na massa para trazer o dado para você, ela tem que saber o que ela tem que fazer. E aí sim, quando esse dado volta, ele obviamente precisa ser validado, porque aí o marketing tem segurança de consumir esse dado e repensar as estratégias dele. E pode ser que nesse momento aquela estratégia que foi desenhada para aquele tipo de coleta mudou. Então a sua coleta tem que ser revista. Então, esse é um ciclo que, na verdade, os profissionais de marketing têm que perceber que ele não é pontual. Ele é orgânico, ele muda o tempo inteiro. Então, é necessário essa validação desse fluxo o tempo todo. E a sua métrica, que uma hora podia ser de vaidade, passa a ser uma métrica de negócio.
Então, a gente precisa entender muito dessa divisão. Embora o mercado gosta de generalizar, eu digo que dependendo da minha estratégia, pode ser que uma métrica que fosse de vaidade em algum momento, ela se tornou necessária pontualmente por causa da minha estratégia. Excelente. E por isso, Leonora, que aqui, né, no MBA, a gente sempre, e nunca abriu mão, né, por mais que ele tenha se atualizado, né, em conteúdo, em disciplinas, a essência, né, ou seja, análise, né, comportamento do consumidor, né, analisar mercado, planejar, segmentação, posicionamento, né? Você tem que ter propósito, né? Você tem que saber onde você quer chegar, né? Esse é o ponto. Um tempo, assim, eu vi uma charge dizendo assim, né? Olha, um falando para o outro dentro da empresa, nossos consumidores não estão dando conta do nosso conteúdo, né? Aí o outro responde, vou fazer um conteúdo sobre isso, né? Quer dizer, a questão não é só gerar conteúdo, mas é conteúdo de negócio, né? Com propósito, com meta, né? Esse é o ponto. E aí eu tenho né? Chegou uma pergunta muito boa aqui nesse sentido, que eu vou passar para você, Rafael, porque eu não sei responder, tá? Aqui não chega pergunta simples, não. Ó, vejam, mas muito interessante. Agradecer aqui a Jamile, né? Inclusive a Priscila, né? Que está aqui no apoio, está recebendo, por favor, né? Quem quiser aqui aproveitar esse momento único aí, né? De discussão e mandar a sua pergunta, a sua observação, será muito bem-vinda aqui. O que vocês acham que o marketing, né? Vocês acham que o marketing está saturado, né? Do digital? Da IA para a conversão. Acham que o caminho esse ano é a conexão humana, né? Experiências, acho que vocês já, né, falaram um pouco disso, mas queria ouvir um pouquinho mais de você, Rafael. Essa questão da IA, da humanização, da experiência, como é que isso está chegando nesse momento aí, de saturação aí, como bem colocou aí a professora Eleonora. Ótima questão, realmente, e isso a gente vê, né, que existe uma... O que que acontece, né, quando existe uma demanda de mercado e começa a surgir muitos players querendo vender aquela demanda e surfar na onda, no hype, né? Então a gente vê um cenário de empresas nascendo com tecnologias de AI e tentando vender para o marketing aquela tecnologia de AI. E às vezes você chega para dar uma consultoria, enfim, e você vê que a marca não precisa de mais uma IA. O que ela precisa justamente é integrar os seus dados com aquela IA que ela já tem. Então, por isso que eu acho que, completando aqui o que a professora Eleonora falou, que eu acho muito pertinente, que tem tudo a ver com isso, eu diria que uma das maiores métricas de negócios hoje é justamente você integrar os dados da sua marca com as IAs que você tem, entendeu? É o que a gente chama de povoar as IAs, povoar o gerenciador. Toda a informação hoje que ela não está centralizada numa IA são dados que você perde. Por exemplo, começando pelo básico, né? Uma marca que tem um site que tem redes sociais e as suas redes sociais não são integradas ao seu site por meio de pixels. Essa marca está perdendo todo mundo que está passando pela frente do seu site, que poderia ser impactada pelas redes sociais, né? Então, isso, um pixel das redes sociais é uma IA, ela conecta os dados, né? Então, essa é a primeira questão. Então, eu digo que a primeira questão é que a maioria dos negócios não precisa de uma nova IA, ela precisa integrar os seus dados entre eles e daí, enfim, fornecer, né? Outro erro que eu vejo muito nessa questão da IA também dentro de empresas é que cada colaborador está usando uma IA num ponto isolado. Por exemplo, eu fico em pânico quando eu chego na empresa e primeiro, né, o colaborador reclama que a empresa não assina o ChatGPT, né? Já acho inconcebível, mas enfim, né? Porque hoje é uma ferramenta maravilhosa. Mas o pior ainda, cada colaborador usa o ChatGPT, o seu pessoal, sendo que hoje a gente pode criar um agente para a empresa onde todo mundo procura, né, no mesmo agente ali, e isso vai gerando dados e vai gerando uma inteligência para a marca, né? Porque todas as IAs elas são abastecidas de questionamentos. Quando você resolve um questionamento, por exemplo, com o ChatGPT, seja pessoal ou corporativo, ele entende que você já perguntou sobre aquilo e a próxima conversa
vai ser com dado aprofundado em cima daquilo, né? Então, acho que a integração da IA é uma das maiores questões, e daí respondendo a nossa amiga sobre saturação de entregas de IA no marketing, sim, a gente está no momento que logo vai saturar, mas não, quando satura não é que vai acabar, vão ficar grandes players de IA. Então hoje a gente não vê de dado nenhum de queda de uso de ChatGPT, de Gemini, de grandes, né, plataformas aí de IA no mundo. Muito pelo contrário, cada vez mais uso. O que a gente, infelizmente, daí é o jogo do mundo, né? É o que a gente vê é sobrevivendo os grandes players mesmo, né? E aí algumas tecnologias menores aí desaparecendo mesmo. Que é o que aconteceu, se a gente parar para pensar há 10 anos atrás, né? Que tem tudo a ver com aqui com o tema. Por exemplo, com sites de notícias, com uma série de questões que eram hubs de conteúdo e informação que desapareceram, por justamente enfim, hoje a gente tem as redes sociais que, digamos, noticiam as coisas gratuitamente, né? Então a gente vê marcas que conseguiram se adaptar e outras que simplesmente desapareceram porque não deram conta de crescer junto, né? Nesse sentido, finalizando aqui, a questão da humanização que você comentou, Eduardo, ali com a IA. Total, hoje uma das maiores tendências em times comerciais é você treinar pessoas para atender no WhatsApp, Porque o que que é, né? O marketing e vendas tem que estar ali sempre unido. Marketing traz o lead, cria a estratégia. Mas quem é que vai falar com aquele lead? A gente tem várias IAs que filtram o lead ali com perguntas e respostas. Agora, não tem melhor conversão do que você receber no WhatsApp um lead qualitativo e um humano ali fazer o gol, né? Um humano pegar aquele lead e trabalhar objeções, trabalhar o que a gente se diz uma escrita persuasiva, né? Então, nesse sentido, total, 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 total. E hoje a marca que cresce, gente, ela tem cada vez mais aumenta seu time de atendimento no WhatsApp. Eu não vejo nenhuma marca no digital hoje que não esteja explodindo de faturamento que não aumentou o seu atendimento humano. A IA, ela traz o lead qualificado, mas o humano converte. Excelente, Rafael. Quanta dica aí importante, né? Até da experiência, né? De você, tanto você quanto a Eleonora são pessoas que a gente tem no MB exatamente porque não só conhecem o conteúdo, mas também vivenciam, né? Com as pessoas, com as empresas que vocês aí interagem, né? Auxiliam e depois conseguem trazer aqui em termos de discussão e dar dicas valiosas, né, para não cometer aí, né, o mesmo erro ou pelo menos repensar, né, certos assuntos que são ainda tabus nas organizações, como é o uso, né, de IA, né? Eu gostei muito, né, quando você fala aliada, né? Eu acho que esse é um grande. O professor travou. Eu acho que sim. Nós estamos aqui, Leonardo. É, vamos nós aqui até ele Bora! voltar. É, assim, eu gostei muito do que você falou, Rafael, sobre a questão da IA, né, dela ser algo colaborativo, né? É, e aí eu enfatizo muito a questão também da qualidade desse dado que vai para a IA, porque a gente sabe se você também alimentar ela com coisas que são ruins, né? Ou seja, com dado que não está tão bom, você também vai fazer ela distorcer, né? Ótimo, Eleonora. Isso eu comento bastante na questão dos anúncios, do famoso tráfego pago, né? Hoje Hum. toda rede social tem ali a ativação de uma campanha com IA. E eu digo para os alunos, gente, cuidem muito para não jogar todas as suas fichas em cima da segmentação da IA. Porque a IA hoje, ela, enfim, tanto de Meta quanto de Google, ela vê muito a métrica numeral, né? Ah, então atingir muita gente ali.
mas às vezes, como você bem falou na tua fala, às vezes vale mais ali uma segmentação de 20 pessoas, né? Então, Rafa, mas eu não vou usar a IA dentro dos meus anúncios, sim, mas faz campanhas separadas para que você não unir tudo nas mesmas campanhas e a gente não conseguir mais entender da onde que vem o resultado, né? Acho que o professor Eduardo já conseguiu ali. Já Já voltou, reconheceu. a gente estava aqui fazendo um meio de campo, dando só continuidade no fechamento, né, do tema aí que o Mais professor Rafael estava um falando. Obrigado, vocês, né, são parceiros aí, e esse é o espírito do marketing, né, lidar com as incertezas e as surpresas aí, né, que acontecem, e uma delas foi a internet cair aqui, e eu ter que conectar com outra, né, obrigado aí pela paciência aí. Mas o que eu gostaria, né, voltando aí então à minha pergunta, como é que, a gente falou da questão humana, em relação aí à relação, né? Mas assim, como é que fica o humano profissional de marketing, né? Como que é esse questão da geração que está vindo, né? Enfim, Leonora, o que que você tem visto isso, né? Nas organizações, né? Nos MBAs, nessas interações, porque muita gente também está aqui para se preparar, né, para esse futuro, né? Eu acho que esse é um ponto interessante aí, né, que a gente poderia trazer aqui para discussão. Então, eu acho que esse novo profissional de marketing, ele antigamente, ele era aquele profissional que pensava mais, ele pensava muito na estratégia, mas pensava muito na campanha, e na época a gente falava de campanha muito mais offline, né? Então, acho que tinha uma preocupação, talvez tinha mais glamour, vamos dizer assim, né? Porque você tinha um publicitário ali também envolvido, tal. Ele pensava muito no cliente, só que hoje a gente está muito mais munido de informação do que a gente tinha no passado. Então, até mesmo você chegou a comentar, né, professor Eduardo, que sobre a questão da segmentação, né? Antigamente, quando você queria fazer uma pesquisa de mercado, você tinha que ir lá, ir a campo e fazer ali uma série de investigações para entender quem era o perfil desse cliente, né? Hoje não, hoje você já consegue no mundo digital fazer isso, é muito mais rápido. É, e aí, o que eu acho que com essa mudança, né, de ferramentas que a gente vê, de recursos que a gente vê, esse profissional de marketing percebeu que não é mais só olhar para o marketing, mas é olhar uma gama de áreas de conhecimento que não estavam tão próximas do marketing e que precisam estar agora. Então, a minha área, que é uma área focada em dados e, consequentemente, aqui um pouco de tecnologia, eu procuro trazer não só para o meu aluno, que também é meu cliente de certa forma, né, mas os meus clientes, quando eu atendo, talvez ser um pouco mais didática e mostrar para ele o quanto essas áreas são suas aliadas hoje. E você, e eu acho que tem uma premissa aqui, se você não conhece como aquilo funciona, você vai ter dificuldade para pedir aquilo. Então, eu acho que tem uma premissa que é do tipo, quem não, se você não sabe como faz, você não sabe como pedir. Então, acho que esse é um profissional que hoje ele tem que olhar para outras áreas e se aprofundar só um pouquinho, não precisa ser muito, mas assim, quebrar essa barreira de que, ai, eu não quero olhar para dados, nossa, eu vou ter que olhar para essa parte, eu vou ter que olhar para tecnologia, eu vou ter que. As pessoas querem fazer algo um pouquinho mais, vamos dizer assim, prazeroso, né? Talvez mexer com a IA seja mais prazeroso para esse profissional. Mas eu acho que esse profissional ele tem que olhar para tudo isso, e acho que uma coisa que o professor Rafael comentou é um pouco dessa questão da humanização, né? A questão quando o professor Rafael fala do WhatsApp, que essa interação humano ela está sendo mais valorizada nos dias de hoje. Então, eu acho que, na verdade, esse profissional ele precisa se cercar de várias áreas de conhecimento. Ele não é mais só aquele cara que olhava para o marketing como era nos primórdios, mas a gente tem várias áreas hoje, sei lá, vamos pensar aqui, o profissional de marketing tem que olhar para a busca. Porque a área de SEO antes não era
não fazia parte do nosso contexto. E agora a gente vai ter o tal do GEO, que é o Generative Engine Optimization, ou seja, como é que eu faço tudo que é produzido em termos de conteúdo de uma marca também ser indexado por uma inteligência artificial. E aí, eu, na minha área de dados, o que eu falo para o pessoal de marketing? Sabia que eu consigo mostrar para vocês, né, numa ferramenta de analytics, o quanto do seu tráfego está vindo de inteligência artificial? Isso aqui mostra, isso você pode usar para mostrar para a hierarquia que todo o trabalho que você tem, não só com a campanha, mas também com a parte orgânica, né, do negócio, porque o marketing também atua por ali, o quanto os seus esforços estão sendo propagados para outros canais que antes não eram alcançados pela marca. Então, de novo, a gente tem que ter essa visão 360. É olhar para o cliente, é olhar essa relação que tem que ser um pouco mais humana. Eu acho que as pessoas estão sentindo falta disso, mas é olhar para o lado tecnológico e todos os recursos que a gente está vendo e que a gente talvez vai ver muito mais. Logo, logo, a gente vai começar a fazer anúncio dentro de uma IA. O ChatGPT já está fazendo nos Estados Unidos, isso vai vir para cá. Como é que eu vou olhar isso? Será que o ChatGPT vai trazer métricas para mim? Que métricas ele vai trazer? Ou seja, será que o meu conteúdo, quantas vezes foi consumido por alguém que fez uma pesquisa ali, né, dentro de uma IA? Quantas vezes meu conteúdo foi exibido ou consumido para produzir algo para uma IA? Essa é uma métrica que ainda não existe. Como é que ela vai ser chamada? Mas aqui, quando a gente entende toda essa questão na essência, ou seja, a métrica está ali para quantificar algo, você começa a falar, bom, como meu conteúdo está sendo consumido e a partir desse consumo ele está sendo exibido para alguém, talvez essa seja uma métrica interessante e nova que possa aparecer. O quanto meu conteúdo foi consumido por uma IA para gerar um resultado para alguém. Então a gente tem que ter os olhos abertos, entender, e acho que tem uma outra coisa que que os profissionais de marketing precisam estar atentos. Cada plataforma, seja ela uma plataforma de mídia social ou de campanha, cada uma vai ter a sua métrica sobre o seu ponto de vista. O que a gente precisa entender é como essas métricas são medidas em cada um desses lugares. Porque senão você vai tentar forçar uma comparação que não é comparável, porque cada um tem um processo de medição. Então, olha quantas coisas hoje esse profissional de marketing precisa ter no radar, né? E tem que perder esse medo da tecnologia. Eu tô aqui, ó, quem vier fazer MBA comigo, tô aqui, ó, para ajudar vocês com relação a isso, tá bom? Professor, eu vou fazer, né? Eu já fiz várias vezes. E cada edição eu aprendo, né? Marketing é essa, né? É a beleza. Mesmo de um assunto, né? Como a gente está discutindo aqui, surgem, né? Diferentes perspectivas, né? E é sempre um aprendizado aí, né? Excelentes colocações. E vou passar agora para o, né? Pro Rafael, aproveitando aqui a interação que a gente está tendo e perguntas muito interessantes, né? Eu vou pegar duas aqui do Matheus e do Alan, né, que trazem essa questão da métrica estar ligada à marca, né? Então, podemos dizer que esse é o momento para a junção do marketing com branding ou é só um hype? E vocês acreditam, né, que isso é parte da humanização atual ou é mais para surfar, né, no hype e agregar no público essa questão dos influencers, né, como heads? Rafael, você podia começar a falar um pouco sobre isso aí? Legal. Começando com os influenciadores. Meus amigos, todos os dados apontam, né, para duas questões. Primeiro, grandes influenciadores ficando cada vez maiores e fazendo mais campanhas com outros influenciadores. Então, está ficando cada vez mais caro a marca entrar naquele influenciador que converte, digamos assim, né? Ao mesmo tempo, você tem um outro mercado de creators que está meio que abandonando porque não está dando dinheiro. Então, de novo, a gente está vendo parecido com a IA, né? Você tem um mercado onde tem muita gente entrando,
mas alguns poucos ali lucrando, né? Ao mesmo tempo, qual que é a visão de marketing nesse cenário? A marca que tem grana, enfim, para fazer um bom trabalho ali, com certeza faça o quanto antes, mas a gente sempre dá o alerta, amigo, você tem que traduzir a tua marca em influenciadores internos, embaixadores, seja o CEO, a CEO, o diretor, a diretora, a equipe, ou como faz muito bem a Magazine Luiza lá com a Lu, né? Ou criar um avatar virtual, que daí você depende menos, digamos, né, do cunho pessoal ali, é mais gerenciável. Mas a base é uma boa história para contar, porque mesmo o Avatar, né, os avatares aí premiados no mundo, tem história, storytelling. Não, então o Avatar não serve simplesmente para assinar uma campanha, né? Ele tem que ir ali interagir. Então a questão da humanização hoje, se a gente parar para pensar, eu acho que esse é um ponto interessante, a humanização, gente, ela sempre acaba na mesma métrica, uma história. Não adianta eu ter o melhor design e eu não ter uma boa história, não vai impactar no digital. Hoje, uma boa história, ela impacta mais do que um bom design. E daí, entrando já na questão de branding, né? É o que uma grande tendência mundial aí que a gente fala muito, que é o pendular branding. O que é o pendular branding? As marcas, elas não podem mais ter o branding fechado, do tipo, eu tenho um produto, meu público é esse e a minha comunicação é essa. A gente tem marcas, por exemplo, como Lacoste. Lacoste no Brasil tem o time de influencers chamado Lacosteiros. Quem são os Lacosteiros no Brasil? É um time de MCs que usa Lacoste. Se você pega hoje nessa tribo de que consome rap e tal, eles amam a Lacoste, que é totalmente diferente, digamos, de 10, 15 anos atrás, que quem consumia Lacoste, digamos, enfim, não era esse público, né? Então, o que que a marca está vendo? A gente não pode mais ter a mesma comunicação em todos os países. Então, no Brasil, eles olharam para isso, em outros países é outra coisa. Outra coisa, pegando marca aqui no Brasil, você tem o Guaraná Antártica, né, no TikTok. Se você pegar agora na Antártica no TikTok, é uma marca que só usa os filtros do próprio TikTok. Então é do tipo assim, nossa, a gente não vai querer mais ser uma marca perfeita. Para eu dar certo na plataforma, eu tenho que falar com a linguagem da plataforma. E daí é o pendular brand, né? Eu tenho uma marca ali que eu posso me dar o luxo de ser vários, é o que a gente chama no digital de ser híbrido, né? O hibridismo. Eu sou vários, eu estou aqui falando nessa linguagem aqui, mas eu vou me adaptar à linguagem. Então, sim, hoje, branding marketing tem que andar lado a lado e principalmente para esse estudo de linguagens de públicos, de plataforma, né? Até eu costumo dizer, isso sério, fica de dica para todo mundo que está aqui nos assistindo, que não é mais sobre ter um conteúdo diferente para cada rede social, é muito mais sobre adaptar a linguagem do conteúdo, né? Então é um pecado, muitas vezes, você deixar o teu melhor conteúdo morrer numa rede social só. Agora, o que a gente deve entender e adaptar é justamente adaptar a linguagem que está performando na rede social e, obviamente, sempre respeitando quem é a marca, né? Daí eu acho que, de novo, entra o papo aqui sobre o hype e o resultado. É que a gente não pode ferir quem a marca é como branding mesmo, como valores, né? Simplesmente para surfar a onda. Isso eu acho um erro gravíssimo de marca mesmo, né? Agora, você adaptar a tua linguagem é a base de marketing. Qual que é a base de marketing? É você ser entendido. Se eu não sou entendido, eu não vou vender nada, porque as pessoas não me entendem. Então, sim, a adaptação ela é muito importante nesse cenário. O pessoal de branding aí fica às vezes até bravo comigo, né? Mas a gente tem que adaptar, a gente tem que adaptar, porque do contrário não converte, né? Exatamente. São novos desafios, né? Antes uma linguagem padronizada resolvia, né? Agora você tem que, né? Na verdade, tudo que está sendo aqui discutido está somando, né? Em relação aí né? Uma questão está ligada à outra, né? Dessa saturação e aí o que você faz para, né, sair dessa saturação, né? Caso a caso, né? Você tem que ter essa linguagem aí individualizada. Excelente. E hoje é possível, né?
E, perdão, aqui eu cometi um erro, é a Alanis, né, que fez a pergunta e não Alan, sobre, né, marca. E agora eu queria já, né, para um outro ponto antes de a gente, né, infelizmente, né, tem um começo, meio e fim, né, a discussão está, né, muito boa, mas eu queria trazer, né, um pouco de toda essa discussão para o nosso curso, né, do MBA, e afinal, né, estamos comemorando esses 10 anos, essa sobrevivência nesse caos aí, né, de mudanças e desafios, né, que a tecnologia, o comportamento do consumidor, né, o mercado em si tem, né, proporcionado ao profissional de marketing. E vocês, como educadores aí desse mercado, tem que estar um passo na frente, né? Vocês têm que estar olhando ali trazer, né, o que vai acontecer, o que está acontecendo para o aluno, né? Então, eu queria escutar, professora Eleonora, como que é esse desafio aí, né, de trazer aí esse conteúdo, como é que foram desde 2016, né, 10 anos aí, lecionando aqui no MBA, como esse desafio de trazer esse conteúdo atualizado aí para o aluno nosso aqui do MBA. Bom, professor, o que eu vejo, né, e eu acho que eu agora como um profissional independente, né, antes eu acho que eu estava debaixo de um grande guarda-chuva, né, que era no mercado financeiro, eu passei muito mais obviamente, a gente tem aqui algumas leituras que a gente acaba fazendo, acho que é um jeito também de olhar o mercado, ver o que o mercado lá fora está fazendo, então eu participei, agora já não mais, porque essa associação deixou de existir, mas existia uma associação chamada Digital Analytics Association. E lá estavam os grandes papas do assunto, né? Os caras que começaram a trabalhar com analytics e que acompanhavam as tendências estavam lá. Eu tive inclusive o prazer de ser jurada internacional nessa associação. Eu fui para uma premiação em Chicago em 2023. E foi uma coisa bem interessante que eu percebi o quanto nós brasileiros estávamos à frente de algumas verticais lá fora. Então, quando eu comentava das coisas aqui, o pessoal, não, mas aqui a gente não faz isso. Eu falei, gente, será que isso é coisa de brasileiro, que a gente talvez é um caso a ser estudado, né? Vamos pensar aqui, se a gente for olhar para o marketing, nós temos inúmeros publicitários premiados, né? Campanhas premiadas brasileiros, né? Então, eu acho que a gente, como Brasil, a gente tem um pouco, a gente acha que talvez a gente está longe, sabe, do que está acontecendo. Eu acho que não. Eu acho que a gente está muito, a gente está talvez até se antecipando a algumas coisas do que a gente ainda não vê em outros mercados, né? Então, obviamente, que a gente tem que beber de fontes de alguns artigos acadêmicos, mas também de empresas que elas surfam na hype, né? Então, você tem que olhar para empresas que são inovadoras e que muitas vezes traz, sei lá, um case ou algo que elas percebem que é uma tendência. Então, eu sempre faço um mix de todos esses conteúdos. Aqui, o que acontece na aula? Eu acho que o aluno tem uma necessidade também de entender como o mercado funciona. Então, o fato de eu trabalhar fazendo consultoria para inúmeras marcas em diversos segmentos, a minha aula é uma aula com vários exemplos de vários cenários reais que eu passei, seja no mercado financeiro, seja nesse mundo, né, nesse mundo de empreendedorismo. Então, acho que isso para o aluno é legal. Olha, tá vendo esse cenário aqui? Eu tá vendo esse contexto, o que aconteceu? Isso aqui é uma boa prática, ou essa não é uma boa prática. Então, eu sempre trago um pouco disso, trago um pouco das tendências. Então, assim, eu já tinha um pouco dessa prática quando eu trabalhava no banco, então, de ter algumas fontes ali.
de informação. E, obviamente, quando eu vou a algum evento, isso também me permite trazer alguma coisa de insumo para a aula. Então, eu acho que a gente, como profissional, tem que estar olhando. A gente não pode olhar para uma única fonte de informação. A gente tem que olhar para várias e, obviamente, pegar as fontes que estão mais presentes no mercado. Obviamente, eu olho muito para ferramentas, então toda hora aparece uma ferramenta, eu quero testar. Isso para mim é importante. Posso às vezes testar com o cliente, levo isso para a aula. Então, a minha área é muito movida por tecnologia e eu sempre troco muita figurinha. Então, assim, eu estou presente em inúmeros grupos de WhatsApp. é, de comunidades, onde eu também bebo de algumas fontes, onde eu descubro coisas que são interessantes. Então, eu acho que a gente, como profissional, nós aqui, né, profissionais que estamos aqui para trazer um conteúdo rico para o aluno, quanto maior a sua diversidade de participação em algumas tribos e tudo mais, permite que você seja um profissional que traga bagagem de contextos, de cenários ou de alguma coisa que está acontecendo. Então, por exemplo, minha última aula que eu fiz agora em janeiro, foi muito próximo da NRF. E aí os professores do Pesal que estavam lá. E aí eu trouxe, eu acompanhando os stories dos professores, trouxe um pouco disso. E aí teve por exemplo, teve uma notificação de Google, uma nova tendência ali que Google comentou com relação à IA, e eu trouxe isso para a aula. Então é legal porque o aluno fala assim: nossa, a professora trouxe um negócio que assim acabaram de falar, né? Eu, ano passado, estive no Web Summit de Lisboa. Eu tive o prazer e aqui a felicidade de ter sido selecionada com a minha startup e pude ver várias apresentações e trago um pouco dessa vivência também, porque, por exemplo, como o pessoal, sei lá, vamos falar aqui, como uma escuderia de Fórmula 1, como por exemplo a Mercedes, consegue fazer um marketing nas redes sociais para aproximar o público. Se a gente for parar para pensar que Fórmula 1 é uma coisa, na sua totalidade, muito mais de homens, eu fiquei assustada que hoje mais de 40% do público de Fórmula 1 é de mulheres. E como é que essas marcas se adaptaram para trazer um conteúdo que aproximassem as mulheres? Então, tem uma garota que ela é piloto, ela deve estar ali nas categorias anteriores à Fórmula 1, e ela vem nas redes sociais contar o dia a dia dela, como ela se prepara, que métricas ela olha nas plataformas quando ela vai pilotar, o que número ela olha. Eu sou fã de Fórmula 1 antes mesmo de Ayrton Senna. Então, pensa que eu já ficava doidinha na hora que tinha uma troca de pneu para saber a diferença de tempo que um piloto, se ele ia voltar na mesma posição ou não. Então, olha que interessante, né? Uma marca, ela percebeu que esse público feminino está aumentando. Então, se a gente traz contextos desses diferentes para o aluno, a gente explode a cabeça dele. A gente traz para ele que existem possibilidades em vários lugares. Não é uma coisa, porque as pessoas acham que no meu caso, métrica é coisa só para e-commerce. E não é. Ela pode atuar em qualquer área, em qualquer contexto, em qualquer negócio. E é isso que eu faço em aula. Excelente. Que aula é inspiradora até para a gente, né? No sentido de se atualizar, né? E a gente praticar também, né? O profissional que está escutando aqui praticar. E imagino quantas pessoas também querem dividir, né? O que acontece, né? Com eles, com você, né, Leonora? Que é referência, né? Uma experiência, algo novo, né? Que aconteceu, te procurar para poder dividir, né? Essa experiência. Rafael, né, por favor, queria que, né, gostaríamos de escutar você também. É um prazer. Então, gente, no ano passado eu tive o prazer, né, de ser escolhido entre um dos 7 creators da Meta aqui no Brasil, né? E às vezes o pessoal me pergunta: Rafael, o que que é ser um creator da Meta num país?
Então, gente, a gente recebe todas as novidades das plataformas com antecedência no país, testa, inclusive sugere algumas modificações para a empresa, né? Então, isso dá uma visão para eu trazer para minhas aulas do que está vindo, inclusive, que vai impactar diretamente no marketing, né? Essas big techs também elas têm treinamentos quando surgem as novas tecnologias. Então, isso eu trago muito para a sala de aula, esse olhar do que vai chegar, né, daqui um pouco, enfim. Agora, eu diria que o que mais o aluno USPesal que ele pode levar aí como um grande ganho é a visão de outros setores de marketing que a gente percebe no mercado. Por quê? Quando você trabalha com consultoria em várias empresas, obviamente você tem ali o preservar o nome do cliente, que é muito importante, né? Porque você não pode falar o que é visto ali, mas você consegue capturar quais os erros ali as empresas estão cometendo, né? E esses erros, quando você antecipa, é a melhor forma de você chegar rápido no lugar, né? Eu digo que o único atalho que existe na vida é você aprender com os erros e acertos de outras pessoas. E esse olhar eu levo muito para a sala de aula. Ó, gente, o que que eu estou percebendo aqui que as empresas estão fazendo de certo, mas que estão fazendo errado, que está indo dinheiro pelo ralo aí que vocês não devem fazer. Então, esse olhar do dia a dia eu acho muito, muito bacana, né? E outra coisa, eu sou escritor, então ser escritor de marketing digital, que é o meu tema, hoje tenho 4 livros dentro do tema marketing digital, ele me faz eu nunca parar de estudar, né? Então esse olhar de nunca, nunca, nunca parar de estudar é algo que, além do digital trazer isso, né? Eu tento que, digamos assim, a minha obra, o meu propósito da minha literatura de negócios, ela seja atualizada. Então, isso é quase uma obrigação moral, é a questão do propósito que a gente diz, né? É uma obrigação de cumprir o propósito ali da minha obra estar atualizada nesse sentido. E esse olhar eu também levo para a sala de aula, né? Então, o aluno USPesal que sabe que quando tiver no MBA vai ter um conteúdo ali do mais atualizado possível, mas sobretudo prático, né? Rafael, enfim, estou fazendo nesse momento um treinamento de IA e uma das coisas que eu sempre analiso a prática, né? A prática, eu acho que isso a USP tem conseguido bastante fazer esse casamento entre academia e prática, porque no final das contas as duas coisas são importantes, né? Porque a academia ela traz a pesquisa, ela traz justamente o dado, né? Ela traz esse olhar analítico, mas ao mesmo tempo é a mão na massa ali também que traz para o aluno algo que ele vai poder aplicar amanhã no seu negócio. Então, serão todos bem-vindos aí quando fizerem os PESAL. Sem contar que para mim, como profissional, quando recebi o convite para dar aula na USP, eu sempre me gabo, né, entre os meus amigos, ó, a gente deu aula na USP. Foi um grande, foi uma grande conquista, né? E obrigado, inclusive, à USP aí pela parceria que já se faz em alguns anos. Incrível como passou rápido o tempo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, viu, Rafael, né? Poder contar com você, professora Eleonora, passando aí, né, todo esse conhecimento aí. Eu diria, a gente, né, até nem comentou de gerações, mas só o MBA de 10 anos já são gerações aí, né? Gerações do marketing, né? Gerações de profissionais aqui aprendendo, né? E aí ficou muito claro a dedicação, né? O quanto sério vocês levam aqui, né? As aulas, né? Trazendo todo esse conteúdo. Não é uma repetição de um ano para o outro, né? É de uma aula para outra, e sim um novo desafio, né? Que vocês encaram aí com maior profissionalismo e competência. Infelizmente, temos que, né, encerrar, chegar aqui ao final, né, dessa discussão tão interessante, né, com tanto aprendizado, né, saindo aqui com muito mais conteúdo, né, do que chegamos. E só antes, né, deixar uma palavra final, né, para vocês, bem rápida aí, professora Eleonora,
uma mensagem para, né, quem está nos assistindo, né, quem está pensando aí em cursar o MBA USP-EXALC. Bom, gente, bom, eu só tenho a agradecer à USP Exalc, né, pelo primeiro convite. Foi em 2018. é, Foi logo quando eu comecei a lecionar, né? 2016 eu fiquei num processo aqui ainda de construção da minha empresa, mas eu tenho realmente muito a agradecer à USP, porque eu tive contato com, além de professores incríveis, mas eu tive contato com muitos alunos nos eventos, né? A gente se encontrou algumas vezes, né, professor, no MBX, no antigo Sim, né, que Sim, ainda acontecia no campus, né, da USP-Exalc. Eu acho que assim, o aluno daqui da USP-Exalc é um aluno muito engajado. Eu gosto muito, eu vejo muito essa participação desse aluno em aula. Eu acho que as aulas são muito ricas em termos de troca, assim, existe a interação entre eles, né, durante a nossa aula, porque a gente está fazendo aula ali online, a gente tem um mediador, e eu sempre pergunto ao mediador, tem pergunta aí? Ou o que que o pessoal está comentando? O pessoal está gostando e tudo mais? Então, assim, eu tenho um zelo, uma preocupação muito grande, e os alunos depois interagem com a gente, principalmente nas redes sociais, eu faço muita questão de interagir com todos eles. Eu acho que, na verdade, é um ambiente muito rico, né? Então, assim, eu quero deixar meu convite a você que pensa em fazer, que quer ter aula com o professor Rafael, o professor Eduardo ou comigo, você é muito bem-vindo, né? A gente ficaria muito feliz de ter você conosco nas próximas turmas e vem fazer parte, eu acho que, na verdade, você vai se surpreender. obrigado, professora Leonora, né? Nós aqui, né, temos esse privilégio de poder contar, né, com você. Rafael, Prazer, inclusive, né, estar aqui com a Eleonora também, profissional que já admiro há tanto tempo e agora colega, né? Isso é algo que também engrandece, conviver com um nível, enfim, de profissionais na USP é muito bacana. E eu diria que uma coisa que eu sinto como professor na USP é o cuidado que a instituição tem com os seus professores, com os seus alunos. Eu digo que a gente é mimado lá, né? Tanto quando vai fazer as gravações, quando vai fazer as aulas, isso eu vejo que vai para o aluno também, né? Então, é uma instituição que cuida bem dos alunos. E a dica que eu daria para o nosso amigo aí que está nos assistindo, a nossa amiga, é que você está numa área que o mundo ele pode mudar de todas as formas, mas saber contar uma boa história, saber contar, projetar a tua mensagem para o mundo é o que faz uma marca pessoal, corporativa crescer. Então, independente de quais cenários a gente vê no mundo hoje, ter um bom marketing é o que faz toda a diferença, né? Aquela velha frase, mas é real, né? Não adianta ter um bom produto, é preciso ter um bom marketing. Ela é cada vez mais a realidade que a gente vê, né? Então, hoje, independente se você é um empreendedor ou está dentro de uma empresa de marketing, te faria esse convite aí para se juntar aí conosco. muito obrigado, Rafael, muito obrigado, professora Leonora, por esse carinho, né, por fazer parte aí do MBA USP-EXALC. Vocês falaram, né, de toda a dedicação, dessa competência aí, né, no marketing, como vocês se atualizam, como vocês se dedicam. E aqui eu também queria deixar, a gente nasceu já, né, numa plataforma digital, então, assim, além, né, desse corpo docente maravilhoso, competente, dedicado, a gente tem todo um desenvolvimento, né, em termos de ferramenta, de interação de aluno, né, de suporte, né. Então, quando eles falam, né, dessa, né, questão da seriedade, é, que, lógico, né, a gente tem que estar alinhado com o que a USP, né, com todo esse conceito, com toda essa reputação, ela, né, exige, né.
Então, eu gostaria, né, que vocês não perdessem o contato, né, conosco, né, com os professores, com o nosso MBA. Tem aqui do lado um QR Code, né, para vocês fazerem parte aí, né, desse WhatsApp, né, para receber esses conteúdos exclusivos. Então, desejo para vocês, né, uma excelente noite, que não seja, né, que na verdade que seja um até logo, né, que a gente possa nos ver aí no próximo MBA USP Exalc, né? Um abraço a todos e até o próximo evento. Até.